Clube! Hoje nós vamos bater um papo sobre Eu Me Verei em Meus Olhos, da Rim Batal, uma escritora marroquina. Esse livro aqui, ele é do Clube Bookster pelo Mundo, o clube do livro que eu participo, que é do Pedro Pacífico, e essa edição é a primeira edição Marrocos. Olha que capa bem bonita. Ela é feita exclusivamente para o clube. E ela conta uma história muito interessante. É uma leitura bem diferente do que eu estou acostumada a ler. Conta a história da Rim, é um livro autobiográfico, onde ela vai narrar ali entre histórias, reflexões, pensamentos dela, a cultura do país dela e como a família dela é extremamente conservadora e como que isso afetou ela, né? O quanto a falsa proteção da mãe dela prejudicou um pouco ela, né? Começa logo na primeira página narrando a situação que a Rim passou de ter que ir num ginecologista para conseguir um atestado de virgindade, porque a mãe dela exigia isso. E tudo isso porque ela foi pega fumando. Houve um episódio onde a mãe dela viu ela fumando e aí virou uma briga enorme. A mãe dela é extremamente conservadora, a mãe dela é muito brava, bate muito nela, a ponto de espancar mesmo, e exige que ela faça esse teste de virgindade e ela tem que ir. E ela decide fugir de casa por um tempo, né? Vai morar com uma tia, mas a tia também ajuda nessa questão do teste. Ela se sente traída, ela se sente abusada. Nossa, é algo bem pesado, assim, sabe? É um livro que ele é fluido, mas não necessariamente é leve, sabe? A leitura é um pouco densa porque ela escancara duras realidades que eu, por exemplo, Priscila, não estava acostumada, né? Não é do meu, não é da minha bolha esse tipo de situação e eu imagino o quanto deve ser ruim passar por isso. Mas, no decorrer do livro, a gente começa a acompanhar um pouco mais da história da mãe. E aí essa personagem vai ganhando camadas. E eu comecei o livro odiando a mãe e eu terminei extremamente compadecida, porque pela sociedade em que eles vivem, né? Ela conta aqui no livro um trecho que a mãe dela, quando casou, teve que consumir ali o ato sexual quase que na hora, enquanto os familiares aguardavam atrás da porta para saber mesmo se ela era virgem, né? E ela comprovava isso fazendo o ato num lençol branco e depois eles tinham que mostrar o lençol com uma mancha de sangue. E isso mostra assim, expõe uma vulnerabilidade feminina e exibe uma virilidade masculina, assim, meio que desnecessário, né? Mas é da cultura deles. E tem um outro trecho também que me choca muito, onde a mãe dela conta, conversando com a filha, né? Ela fala que mulheres acima dos 40 anos não são consideradas aptas a terem relações mais com os maridos, porque pelo fato de estarem na menopausa, eles veem isso como uma falta, eles veem a falta do sangue como uma impureza. E aí, para não perderem os maridos, elas acabam deixando que eles tenham outras esposas, que eles se casem novamente, para que eles mantenham as relações que eles querem ter. E é uma coisa que eu fiquei, quando eu li isso, eu fiquei assim, mas não é possível que isso exista no século de hoje, mas ainda é possível sim. Por isso que é importante, e eu gosto muito dessa questão de ler coisas diferentes do que a gente está acostumada, porque se eu só ficar nos meus romances, nos meus livros e tal, eu não expando. Então, lendo coisas diferentes, a gente consegue ter percepções que a gente não teria dentro da nossa bolha. Por exemplo, com esse livro, eu nunca passei por uma situação dessa, mas a partir de agora, eu consigo ter um olhar ainda mais compadecido com as mulheres, com as situações, com essas pressões que as mulheres sofrem. E aí aqui ela cita bastante do feminismo, que o feminismo ajudou ela a acordar com um novo dia e ter esperança, sabe? Para um novo dia. Enfim, é um livro muito bom, curtinho, ele tem 187 páginas e ele me transformou, assim, de uma forma, né, no meu pensamento, ele me ajudou bastante. Eu acho que, por ele ser um livro inédito aqui no Brasil, eu acredito que não tenha nas livrarias ainda, mas acredito também que com a repercussão que ele está tendo, ele possa a ter.
De qualquer forma, é um livro muito bom. Eu indico aqui pra vocês, numa nota de 0 a 5, eu daria acho que 4. E é isso. Quem já leu esse livro, quem conhece essa história, me conta aqui nos comentários e vamos debater um pouquinho sobre isso, tá bom? Ah, um ponto bem legal também que eu achei é que, como o livro narra a história da filha e da mãe, eles colocaram na capa, olha, uma leoa e os seus filhotinhos. Eu achei isso bem interessante. É isso, gente. Um beijo.